Abençoados, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o evangelista Richardson e gostaria de compartilhar com vocês de um tema bastante importante que promete fazer mudanças permanentes na sua vida. Vamos falar sobre o antes e depois da cruz. Antes e depois da cruz. Você sabe que a Igreja de Jesus Cristo na face da terra, nos dias de hoje, desconhece esse assunto. Não entende o que aconteceu na cruz do Calvário. Não entende o antes e o depois da cruz. As suas mentes continuam ainda antes da cruz. Vocês vão entender isso dentro desse estudo. As suas mentes, mesmo fisicamente, vivendo em 2023, vivendo fisicamente depois da cruz, as suas mentes continuam diante da cruz. Você vai conferir e vai comprovar essa situação no momento com a Igreja de Jesus Cristo na face da terra. Antes e depois da cruz, um tema bastante interessante, e ele é ligado à lei e à graça. Porque antes da cruz, o pacto que vigorava, o pacto que Deus estabeleceu foi a lei de Moisés. A lei de Moisés era o pacto que Deus instituiu, ou seja, Deus usou Moisés para ser o representante da lei. Todo mundo que desejava ou buscava saber da vontade de Deus tinha que procurar Moisés, e Moisés, através da lei, que Deus deu a ele, o povo sabia, entendia sobre qual era a vontade de Deus naquele período. Sabemos que Moisés recebeu os 10 mandamentos, mas nós não estamos falando somente dos 10 mandamentos. A lei ela consistia em 613 mandamentos. Tinha os 10 mandamentos que Deus colocou ali para Moisés, lá no monte, Sinai, que ele recebeu de Deus mesmo. Mas também, ao passar dos tempos, Moisés ele foi instituindo leis para esta lei de Moisés. Por isso que diz lei de Moisés. Não é lei de Deus, lei de Moisés. 613 mandamentos. E você sabia que para agradar a Deus, tinha que cumprir todos os 613 mandamentos? Se você tropeçar em um desses 613 mandamentos, você já era culpado de todos. Então nós vamos entender que Deus instituiu uma lei, que ela é espiritual, porque veio de Deus mesmo. Ela é espiritual, mas ela tinha que ser obedecida pela carne. Aí que está o problema. A carne do ser humano está contaminada pelo pecado de Adão. Quando Adão pecou, a palavra diz que o pecado entrou no mundo através de um homem. Quando Adão pecou, passou esse pecado para todo mundo. Toda a humanidade passou a nascer em pecado por causa do pecado de Adão. Então, o ato de desobediência de Adão causou uma consequência séria para a humanidade. Trouxe morte. O Adão ele foi aquele que pecou e contaminou todo mundo. Mas o segundo Adão, Cristo, veio e tirou tudo aquilo que Adão trouxe de ruim. Diz a palavra que Adão, por um homem, entrou o pecado no mundo, mas por um homem só entrou a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Aí você já está vendo o antes e depois da cruz também. Então, antes da cruz, no período da lei, para tentar agradar a Deus, digo tentar porque era impossível agradar a Deus, porque tinha que cumprir todos os 613 mandamentos, então era impossível para o homem. Então, tinha que cumprir a lei, dependia da carne do homem, dependia dos sacrifícios do homem. A lei era baseada por sacrifícios. Você via lá no Antigo Pacto que ofereciam animais, os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus. Então era um pacto baseado em sacrifícios. E lá atrás mesmo o profeta já dizia, misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ali Deus já estava profetizando que ele
não estava se agradando dos sacrifícios. Ele queria algo superior, né? Que era para o Espírito conhecimento. E esse conhecimento veio no pacto da graça de Deus. Então vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 4, o versículo-chave para esse tema de hoje. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4. Vamos entender esse assunto aqui que é bastante interessante e você vai identificar, você mesmo vai identificar se você pertence a uma denominação que está vivendo antes da cruz ou depois da cruz. Através desse tema você vai identificar isso. Então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Veja aí, o fim da lei é Cristo, não diz Jesus de Nazaré. O fim da lei é Cristo, ou seja, da manifestação de Deus, já de Cristo ressuscitado, Jesus ressuscitado. É Cristo. Paulo, ele quando quer identificar ao Cristo ressuscitado, ele fala Cristo Jesus, Jesus Cristo, não Jesus. Porque Deus, ele habitou nessa terra num corpo chamado Jesus de Nazaré. Ele cumpriu a lei, ele, Jesus, cumpriu a lei. Ele pagou o preço por nós. Ele foi o nosso substituto, ele conseguiu cumprir a lei. Só que ele morreu e ressuscitou. E passou a estar num corpo glorificado, Cristo ressuscitado, Jesus Cristo ressuscitado. Então o fim da lei é Cristo. Então Jesus, ele não veio acabar com a lei, como diz a palavra. Ele veio o quê? Ele veio cumprir a lei. Aí as pessoas não entendem isso. Falam assim, se Jesus cumpriu a lei, por que eu não vou cumprir? Aí que você tem que entender. Ele cumpriu no seu lugar. Ele cumpriu para que você não cumpra. Ele foi o substituto. Ele foi o Cordeiro de Deus, perfeito, o sacrifício de Deus aceito. Perfeito, Jesus Cristo. Um corpo semelhante ao nosso, que veio pagar o preço por nós. Veja que Jesus não teve o corpo igual ao nosso. Ele teve um corpo semelhante, é diferente. Uma coisa é igual, outra coisa é semelhante. Porque se Jesus nascesse num corpo igual ao nosso, o que aconteceria? Ele nasceria em pecado, porque todos os homens nasceram em pecado antes da lei, por causa do pecado de Adão. Então o que Deus fez? Ele, através do Espírito Santo, gerou o corpo de Jesus no ventre de Maria, e o corpo de Jesus não teve carne e sangue humano. Você está entendendo? Ele não teve a relação com Adão. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O corpo de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Um corpo especial. Porque se Jesus nascesse através da relação sexual de José e Maria, ele já nasceria em pecado. Por isso que ele não nasceu através de uma relação sexual normal, como qualquer ser humano vem a esse mundo. Ele teve que ser gerado, o corpo dele teve que ser gerado pelo Espírito Santo. Por isso que ele foi o Cordeiro de Deus perfeito, que tirou o pecado do mundo. Porque se ele nascesse através de uma relação sexual de José e Maria, ele não seria o Cordeiro de Deus perfeito, já nasceria em pecado, como todos os seres humanos que nasceram antes da cruz. Você pode perguntar, depois da cruz ninguém nasceu em pecado? Aí que está o porém. Jesus veio pelo seu sacrifício, o seu sangue derramado na cruz. A palavra diz que de uma vez por todas, está lá em Hebreus 10,14, depois você pode conferir, Hebreus 10,14 diz que por um único sacrifício, ele nos tornou perfeitos para sempre. Por um único sacrifício, o sacrifício de Jesus nos tornou perfeitos para sempre. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos aperfeiçoar. O quê? A carne ou o espírito? O espírito. Porque a nossa carne continua com as debilidades. Todos aqueles que nasceram antes da cruz nasceram em pecado e também com a sua carne pecaminosa. Os que nasceram depois da cruz, os eleitos de Deus, os predestinados que eu estou falando, nasceram perfeitos no espírito, contudo com a sua carne continua o pecado. Jesus veio tirar o pecado do meio. Ele tirou o pecado do meio. Aquilo que atrapalhava
a relação do homem com Deus, Deus tirou do meio, tirou o pecado do meio e encerrou o pecado na carne. Então, aqueles que nasceram depois da cruz continuam ainda na sua carne com um corpo pecaminoso. Nosso corpo, Paulo diz que é viciado, né? Ele é um corpo com as concupiscências do engano. Esse corpo ainda não foi transformado. Teu corpo, o meu corpo, ainda tem as obras da carne e os desejos enganosos. Contudo, o espírito já está perfeito para sempre. Graças a Deus por isso. A diferença do antes e depois da cruz? Então vamos lá em Romanos capítulo 10, versículo 4. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, escreveu assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Jesus veio pôr um fim à lei. Ou seja, da cruz em diante, acabou o pacto da lei. Acabou a lei de Moisés. Iniciou-se a dispensação da graça de Deus. No pacto da lei, o homem vivia pelo que fazia, vivia pelas suas obras. Na graça, o justo viverá pela fé. É uma diferença. Na lei, para tentar agradar a Deus, era baseada nas obras da carne. Na graça, depois da cruz, você só agrada a Deus pela fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você, no pacto da graça, que você está depois da cruz, tenta agradar a Deus com as suas obras, com os seus sacrifícios, com os seus jejuns, com as suas subidas aos montes, isso são sacrifícios vãos, porque o sacrifício de Jesus na cruz já foi suficiente para te aperfeiçoar para sempre. Quem sabe você pertence a uma denominação em que seu líder diz que para você agradar a Deus, você tem que pagar o preço, você tem que botar o rosto no pó, você tem que sacrificar. Esse pastor, esse líder, ele está te ensinando errado. Está passando um falso ensino para você. Porque você está depois da cruz e você é um gentio. Você não é um judeu. A lei foi dada para os judeus. Outro detalhe, a lei foi dada para os judeus. A graça para os gentios. Quem são os judeus? Aqueles que nasceram em Israel, que têm sangue israelita. Quem são os gentios? Ao contrário, os que não têm sangue israelita. Se você não nasceu em Israel, você é brasileiro, ou estou falando com pessoas de outros países que não sejam Israel, você é um gentio. E para o gentio foi designado o Evangelho da Graça. Deus ele escolheu o apóstolo Paulo para ser o apóstolo da graça de Deus. E os apóstolos de Jesus de Nazaré para com os judeus. Os apóstolos de Jesus de Nazaré, liderado por Pedro, João e Tiago, que eram considerados colunas ali, eles pregavam o evangelho da circuncisão. Paulo foi encomendado pelo Cristo ressuscitado a pregar o evangelho da incircuncisão. Está lá em Gálatas capítulo 2, nos versos 6, 7 e 8, depois você confere. Vamos conferir agora, dá tempo, vamos conferir rapidinho, porque isso já está emendando com outro tema. Então você que está aí nos assistindo pelo YouTube, no nosso canal do YouTube, você vai ver aí nos comentários do nosso canal, a nossa descrição, que nós vamos colocar aí tudo direitinho. Você pode acompanhar essas mensagens também pela rádio predestinados.net. Só colocar lá predestinados.net, é uma rádio web 24 horas no ar. E também aqui pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva, faça seu comentário, curta, é importante. É importante que você se inscreva e compartilhe esse vídeo para que a palavra da graça chegue a milhares de abençoados em todo o mundo. A internet nos possibilita a compartilhar e chegar às nações, ao mundo todo. Sabemos que temos brasileiros espalhados em todo o mundo, pessoas de língua hispana também, pessoas que falam inglês, em outros idiomas, em todo o mundo essa palavra da graça pode chegar e alcançar. Usted bendecido que de habla hispana, bendecido eres con toda bendición. Este es el tema antes y después de la cruz. Usted también puede se inscribir en nuestro canal y hacer con que la palabra de gracia corra y sea glorificada. Bendecidos con todas bendiciones. Vamos lá, vamos verificar aqui em
falei sobre o evangelho da circuncisão e circuncisão, né? Gálatas, capítulo 2, versos 6 e 7. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, no capítulo 2, nos versículos 6 e 7. Vamos ler também o verso 8, também, que é interessante vermos também o versículo 8. Gálatas, capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Diz assim: E quanto àqueles que pareciam ser de alguma coisa, embora tenha sido noutro tempo, se você ler o contexto, Paulo está falando dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Diz aqui mais, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, ou nada me acrescentaram em outras traduções. Então, o que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado foi muito maior do que o que os apóstolos de Jesus de Nazaré tinham, porque eles aprenderam com Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré não veio trazer a graça. Jesus de Nazaré veio com uma missão, ele veio para cumprir a lei. Então, o que os apóstolos de Jesus de Nazaré viram em Jesus, viam um cumprimento da lei. Viam Jesus ali cumprindo a lei. Jesus não veio trazer a graça. Jesus ele até profetizou e falou assim, e quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, né? E vos ensinará. Né? Jesus já estava profetizando do Espírito da verdade que viria. E esse Espírito da verdade veio através do ministério do apóstolo Paulo. Depois você pode conferir 2 Coríntios, capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Paulo fala ali que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem natural é ilícito falar. Ou seja, o que Paulo ele entendeu do Cristo ressuscitado, o homem natural não compreende, porque são palavras espirituais para espíritos. E para você entender a graça de Deus que o apóstolo Paulo pregou, é necessário que você receba de Deus olhos espirituais iluminados no entendimento. É necessário que o véu de Moisés caia da sua mente e a mente de Cristo em você seja ativada, você receba aí esse espírito de revelação, de sabedoria. Se você está entendendo a graça de Deus, é porque Deus já está fazendo isso, já fez aí no seu entendimento. Não são olhos aí carnais, olhos espirituais é olhos do entendimento. Então, se você está conseguindo discernir essa mensagem do antes e depois da cruz, louve e agradeça a Deus porque você está recebendo de Deus olhos espirituais iluminados. Então, verso 7, Gálatas 2,7 diz: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Você está identificando aí que Paulo pregou o evangelho da incircuncisão e Pedro da circuncisão? Circuncisão lembra o quê? Os circuncisos, os judeus, que eram circuncidados no 8º dia, né? Segundo um dos 613 mandamentos da lei. Então, Pedro recebeu o evangelho da circuncisão e Paulo da incircuncisão. Ou seja, são evangelhos distintos, diferentes. Não é o mesmo. Porque todo mundo pode pensar assim, muita gente pensa assim, não, o que Paulo pregou, o que Pedro pregou é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Ele falou de Jesus. Não. Se você entender por revelação, Pedro trouxe os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E Jesus foi judeu. Jesus não foi gentio. Sabia disso? Jesus nunca foi cristão. Sabia disso que Jesus não foi cristão? Ele foi judeu. E se ele foi judeu, ele teve que nascer segundo a lei e segundo os ritos da lei. Porque ele veio para cumprir a lei. Ele foi circuncidado no 8º dia. Jesus foi apresentado no templo. Ele pagou o preço. Jesus jejuou, vigiliou. Tudo que diz subiu ao monte. Tudo que diz respeito à lei diante da cruz, Jesus ele fez em nosso lugar. Então não é para você fazer. E o que Paulo trazia era o evangelho da incircuncisão. O próprio Jesus, já ressuscitado, revelou o evangelho da graça a Paulo. E eram evangelhos distintos, não era o mesmo. E quando Pedro vinha com Deus, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, né? Segundo a lei de Moisés, né? Lembra daquela oração de Moisés? Pedro ele era fiel ao que aprendeu no judaísmo. E o detalhe, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi, como Saulo, ele foi um judeu. Né? Ele sendo romano, ele sendo judeu, tinha cidadania romana.
mas ele foi um judeu. Paulo, ele cumpriu a lei também. E quando ele recebeu a graça do Cristo ressuscitado, ele teve que deixar a lei. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Tanto é que o nome dele até mudou, né? De Saulo para Paulo, foi uma mudança. E uma luz, olhos de entendimento, né? Já projetando para isso, uma luz. Paulo, quando foi prender os cristãos ali na caminho de Damasco, uma luz do céu deixou os olhos dele cegos, olhos, né? Tudo é um plano de Deus, né? E veio Ananias, lá orou, o Senhor mandou Ananias orar a Paulo, colocar a mão sobre Paulo e falou: meu irmão Paulo, você foi encomendado aos gentios. Você sabe tudo sobre isso, está lá no livro de Atos, no capítulo 9, né? Mas voltando aqui ao tema, Paulo, já com seu ministério já ali consolidado, ele teve um embate com Pedro. Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que realmente havia um embate doutrinário de Paulo com os apóstolos de Jesus de Nazaré. Porque Pedro estava no meio dos gentios querendo trazer lei, querendo trazer circuncisão. E Paulo teve que repreender a Pedro cara a cara. Depois vamos ver isso. Verso 7, Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E o Paulo está dizendo aqui, olha, Deus operou em Pedro para os da circuncisão, com o evangelho da circuncisão, Pedro para os judeus. E eu, Paulo, Deus operou em mim para com os gentios, com o evangelho da incircuncisão. Ou seja, Paulo está aqui colocando os limites. Pedro, você para lá e eu para cá. Se você ler em Mateus 10:5, segure aí, vamos rapidinho lá em Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 5. Olha, quando você lê isso aqui, você vai falar, olha, realmente, esses apóstolos foram encomendados para os judeus, teve nada a ver com os gentios. Mateus capítulo 10, verso 5, olha, vamos lá, 10, 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, olha a ordem de Jesus para os 12. Preste atenção. Vou repetir. Mateus capítulo 10, verso 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, lhes ordenou, uma ordem do Senhor, não ireis, ou não entreis, pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Verso 6. Mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Viu? Jesus falou, olha, em outras palavras, vou traduzir o que Jesus disse aqui. Chamou os 12 e falou assim, olha, vocês 12 aqui, não vá lá naquela região lá dos gentios, não quero vocês lá, eu quero que vocês vá para lá, naquela região ali, das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não quero que você misture os pactos. Vocês foram chamados para os judeus. Porque eu tenho algo reservado para os gentios. Para eles, lembra que Jesus disse? Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Essas ovelhas de outro aprisco somos nós, os gentios. Que fomos enxertados na oliveira. Nós somos também povo de Deus. Somos igreja do Senhor. Só que Deus tinha uma palavra específica para os judeus e uma palavra específica para nós gentios. Então, o que acontece hoje em dia nas igrejas? As igrejas hoje pregam a lei de Moisés, que foi dada para os judeus, e traz para os gentios. Isso traz perturbação, traz um outro espírito, um outro Jesus, um outro evangelho. Por isso que você vê que as pessoas hoje em dia, ninguém quer, quando fala, quer ser cristão, quer ser crente, eu não. Tá doido eu ser crente? É assim, vive dessa maneira, faz isso, faz aquilo. Não aceitam essa situação porque eles recebem uma informação errônea dos seus líderes. Mas lá atrás o profeta já profetizou, o profeta Oséias, o meu povo tem sido destruído por lhe faltar o conhecimento. Olha bem, Oséias capítulo 6, verso 4, Não, Oséias capítulo 4, verso 6. Diz assim, o meu povo tem sido destruído por lhe faltar o conhecimento. Deus já profetizou e já sabia que o povo dele tem sido destruído por lhe
lhe faltar o conhecimento. Então, o conhecimento é a base de tudo. Eu estou trazendo para você o conhecimento da verdade para que você se livre da mentira, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Libertar dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, dos homens maus e perversos. Libertar da lei de Moisés. Gálatas capítulo 3, verso 10 diz que os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, às vezes, você tem vivido anos, né, no chamado, entre aspas, evangelho, né, mas na verdade é a lei de Moisés, e você não tem visto a tua vida dar uma guinada, né? Você tem visto tudo errado na sua vida. É por causa da maldição da lei. A lei traz uma maldição, porque se você, no tempo da graça, viver debaixo da lei, você está vivendo debaixo de maldição. Porque o pacto da graça é para viver com fé, é para viver com fé. O justo, o meu justo, viverá por fé. Se você vive pelas obras da lei, você está querendo fazer aquilo que Jesus já fez por você. Você está pisando no sangue de Jesus. Está insultando o Espírito da graça. E as igrejas, chamadas igrejas evangélicas, em grande, na sua maioria, estão vivendo debaixo da maldição da lei. Então, o que Deus está fazendo nesses últimos dias? Trazendo o Espírito da verdade, o Espírito da graça através de nós, que temos olhos espirituais iluminados, para, através de nós, como vasos de Deus, como instrumentos do Senhor, trazer o conhecimento e essa graça reveladora, o Espírito da verdade, te libertar dos falsos enganos, dos falsos ensinos e te trazer uma vida de reinado em vida. Vamos lá? Gálatas capítulo 2, vamos voltar lá rapidinho. Vamos no capítulo 1, Gálatas capítulo 1. O negócio está sério, né? O assunto é bem sério, antes e depois da cruz. Você vai se identificando aí onde eu estou. Estou antes ou estou depois da cruz? Né? Fisicamente, todos nós estamos depois da cruz. Né? Nascemos, né? As pessoas que estão aqui estão em 1900 alguma coisa. Tem até pessoas que nasceram no ano 2000, né? Os jovens, mais jovens aí, né? Nasceu depois do ano 2000. Mas, fisicamente nós estamos, mas você tem que identificar se a sua mente também está depois da cruz. O que é estar com a mente depois da cruz? É estar em graça, é viver na graça de Deus. Vamos lá em Gálatas capítulo 1, como o negócio aperta, o apóstolo Paulo fala mais sério sobre esse assunto. Ele, escrevendo à igreja da Galácia, no capítulo 1, nos versículos, deixa eu lembrar aqui, acho que é 6, versos 6 a 9. Né? Gálatas 1, 6 a 9. É isso mesmo, Gálatas 1, versos 6 a 9. Olha que Paulo, essa é uma igreja, vamos identificar também isso. Essa é uma igreja que Paulo, ele fundou essa igreja com um conhecimento da graça. Mas ele, por ser apóstolo, ele viajava, né? Com seu apostolado que ele recebeu de Deus, de graça e apostolado, ele ia lá e confirmava as igrejas. Na sua ausência da igreja da Galácia, os apóstolos de Jesus de Nazaré entraram com a circuncisão. Paulo trazendo a incircuncisão, na ausência de Paulo, Pedro e os demais com a circuncisão. Então imagina a perturbação. Paulo fala, né? Quem vos perturbou, Gálatas? Trouxe um evangelho de perturbação para os Gálatas. Porque já viu um peixe fora d'água? Se você pegar um peixe tirado do aquário, ele pode morrer, mas o peixe ele foi criado para viver dentro do aquário. Você foi chamado para viver na graça de Deus, não na lei de Moisés. Então olha que Paulo escrevendo a essa igreja da Galácia disse no verso 6, capítulo 1, versículo 6 em diante. Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Maravilho-me. Paulo falou, olha, vamos falar aqui no linguajar nosso? Estou de bobeira. Eu não estou acreditando, Gálatas, que vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Estou maravilhado, Gálatas. Agora o verso 7, o qual não é outro, preste atenção, em revelação aí no verso 7 e 8, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar, tem traduções que diz que querem perverter, né? O evangelho de Cristo. Quem são esses alguns? Se você ler o contexto, eram os apóstolos de Jesus de Nazaré. Não era o macumbeiro, não era o feiticeiro, não era o ladrão. Não.
eram os apóstolos de Jesus de Nazaré. Eles vinham com outro evangelho, ó, e queriam perturbar, transtornar. Verso 8. Olha o verso 8 e 9. Ó. Mas ainda que nós, um anjo vindo do céu, vos anuncie o evangelho além do que vos tem anunciado, seja anátema. Olha a autoridade que o apóstolo Paulo teve. Ó. Pode vir, pode ser qualquer um, até um anjo vindo do céu. Se trazer evangelho diferente que eu, Paulo, trago, seja anátema. E a palavra anátema significa maldito. Veja a autoridade que o apóstolo Paulo tinha. Pode ser um anjo vindo do céu, hein? Se alguém, ou qualquer um, pregou diferente do que eu tenho trazido para vocês, Gálatas, seja maldito. E o verso 9 ele repete. Ó, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar evangelho além do que já recebeste, seja anátema. O que é além? Ou seja, diferente. Paulo recebeu do Cristo ressuscitado a revelação da graça. Então, se ele trouxe a revelação da graça para com gentios, e se alguém vir com outro evangelho que perturba, que transtorna, que seja anátema. Porque os que são das obras da lei estão debaixo de quê? De maldição. Se eu trazer a lei de Moisés para os gentios, estou trazendo maldição, estou trazendo inquietação. Quem sabe você que está me ouvindo, anos de evangelho e vive inquieto, perturbado, em vez de ter a paz de Cristo, que excede todo entendimento, tem vivido uma perturbação. Medo da salvação, medo do inferno. E veja que o evangelho da graça que Paulo trazia mostrava justamente que por um único sacrifício de Jesus nós já fomos aperfeiçoados para sempre. Ou seja, você é salvo, sempre é salvo. Jesus não derramou seu sangue em vão. Deus não tem uma borracha no céu que fica escrevendo o nome e apagando o nome. Deus não é um Deus neurótico perturbado. Não. O que traz perturbação é a lei de Moisés. Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vamos avançar aqui. Gálatas 3, 10. Vamos ler o verso 9. Ó. De sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja, você já é um abençoado. Olha o evangelho da graça que Paulo trazia. Olha, você que é da fé, você já é um abençoado com o crente Abraão. Você recebe essa palavra? Você é um abençoado? Se depois você conferir lá em Efésios capítulo 1, verso 3, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, o Evangelho da Graça diz que você já é um abençoado, você já é um abençoado. Não diz que o Senhor te abençoe e te guarde conforme Moisés orava. Porque se o Senhor vai te abençoar, significa que você não é abençoado. Se você não é abençoado, você é o quê? Maldito. Mas você não é maldito, você é abençoado. Você está me entendendo? Paulo entendeu essa transição no âmbito espiritual do antes e depois da cruz. Porque houve uma mudança de pactos. A lei era o ministério de condenação e de morte, e a graça, o ministério do Espírito. Então, verso 10 diz: Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Aquilo que eu disse no começo, pela lei ninguém vai conseguir cumprir, ninguém vai conseguir agradar a Deus. E lá na lei diz maldito. Paulo está usando as escrituras para mostrar que todo aquele que não cumpre a lei é maldito. Paulo usava as escrituras para convencer também os contradizentes. Paulo tinha a revelação da graça, mas mostrava que as escrituras comprovavam que Paulo, estava trazendo a verdade do Evangelho. Verso 11, ó, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O que significa ninguém? Ninguém. Então, pela lei, ninguém. Não é, não, mas o pastor sim, o meu pastor, o padre, o presbítero, o sacerdote. Não, ninguém. Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Verso 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Olha o verso 12. Ora, a lei não é de fé, ou a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Veja, a lei não é da fé, ou seja, é água e óleo. A lei não tem nada a ver com a fé. Ou vive por lei, ou vive por fé.
Ou vive debaixo de maldição, ou vive debaixo da bênção de Deus. Você prefere o quê? Eu prefiro viver a bênção de Deus, eu prefiro viver, obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor não é pagar o preço, não é viver pelas obras da lei. Obedecer ao Senhor é você viver por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. E o verso 13, ó. Olha o verso 13, arremata esse tema antes e depois da cruz. Ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e pela fé recebêssemos o Espírito da promessa. Então esses versos 13, 14, Gálatas 3, 13 e 14, esses versículos comprovam tudo aquilo que eu estou falando. Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Ou seja, Jesus foi o nosso substituto. Se ele foi o meu substituto, por que eu vou querer pagar o preço que ele já pagou por mim? Eu estou chamando ele de mentiroso, eu estou dizendo que ele é incapaz de cumprir a lei, eu estou dizendo que ele não pôde pagar o preço por mim, eu tenho que completar. Tem pastores que dizem assim, olha, a salvação não depende só de Deus não, você tem que fazer 50% e Deus faz 50%. Isso é um insulto a Deus. Isso é um insulto à soberania de Deus. Isso são palavras que entristecem o Espírito da graça. Porque você não tem que fazer 50% ou nem 1%, nenhum, para ser salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9. Ó. Não vem das obras, pela graça sois salvos, graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Quais obras são essas? As obras da lei. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, abençoado, você é salvo pela graça, chamado a viver pela graça e agrada a Deus vivendo pela graça. Graça e fé são sinônimos. Lei e obras são sinônimos. Vou colocar aqui, lei, obras e maldição, hoje, depois da cruz, são sinônimos. Depois da cruz, também. Olha a diferença dos sinônimos. Graça, fé e bênção. O que você quer? Você quer viver debaixo da maldição da lei, pagando o preço, subindo ao monte, desagradando a Deus? Ou você quer viver debaixo da vontade de Deus, agradando a Deus, vivendo por fé, vivendo pela graça de Deus? Então, abençoado, você tem a mente de Cristo, receba para pensar direitinho e analisar e se posicionar diante de Deus. Você não está ouvindo essa mensagem em vão, Deus mesmo está te revelando este Evangelho da Graça. Compartilhe esse vídeo, compartilhe as nossas mensagens no canal do YouTube, se inscreva, é importante que você não somente ouça, mas se inscreva para que nosso canal passe, o YouTube entenda que é importante essas mensagens da graça para seguir levando essa palavra aí para o mundo todo. Recebo que você já tem os olhos espirituais iluminados do entendimento, você é um maduro, você é um abençoado, mais que vencedor, rico, está sentado juntamente com Cristo em lugares celestiais, é um salvo, sempre salvo. Fique com essa mensagem, abençoados, lembrando também que aí nos comentários eu vou colocar o link da rádio predestinados.net, 24 horas no ar, com louvores e estudos da Palavra da Graça. E compartilhe, repito, compartilhe o nosso vídeo, curta, comenta, fique à vontade. Graça e paz, abençoados, até uma próxima mensagem da graça de Deus.